Fala galerinha, professor Kevin aqui na área e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre evolução. Pô, um tema super legal, é um tema que é base da biologia, mas também é fechamento da biologia. Então toda vez que a gente pensa em evolução, galera, não tem como. A evolução, ela é o que vai dar luz para a gente estudar a biologia das espécies, para a gente conseguir estudar os seres vivos como um todo, certo? E também é um fechamento desse estudo, né? É ela que acaba explicando, que acaba fechando todas as ideias, né? Tanto que eu falo que a evolução é super importante para quando você está iniciando seus estudos de biologia, muitas vezes lá no nono ano ainda, lá na primeira série do ensino médio, né? E também é muito importante quando você está fechando seus estudos de biologia, quando você já sabe genética, já sabe outras coisas lá na terceira série. Então é um tema super importante e evidentemente que é um tema que acaba sendo muito recorrente em todas as provas aí, né? Porque acaba sendo um tema base ali da biologia como um todo, beleza? Hoje a gente vai mergulhar nesse tema, então vamos lá para a nossa primeira aulinha sobre evolução, certo? Quando a gente pensa em teorias evolutivas, a primeira ideia que a gente tem que diferenciar é o que é um fixismo e o que é gradualismo, tá? Fixismo é uma ideia no qual o ser vivo ele não tem mutabilidade ao longo do tempo, ou seja, o ser vivo ele foi, né, criado da mesma forma como ele é hoje. Então, o fixismo ele foi muito usado para os pesquisadores que acreditavam em geração espontânea, por exemplo, Aristóteles, né, que acreditava em geração espontânea, que era aquela geração da espécie, a geração dos seres vivos a partir de matérias inanimadas, e ele acreditava justamente que o ser vivo ele originava, ou ele era originado exatamente da forma como ele é atualmente, certo? E da mesma forma, isso também foi uma base de teorias criacionistas. Então, a maioria das teorias criacionistas, elas acreditam que Deus criou o indivíduo da forma como ele é, tá? Ou seja, desde a criação divina até o momento atual, você não teve alteração dos indivíduos, certo? Então, os indivíduos permaneceram da mesma forma. E é exatamente isso que a gente chama de fixismo. Então, desde o momento da criação até o momento de hoje, certo? Você tem um indivíduo sendo do mesmo forma, do mesmo momento, tá? O gradualismo, por sua vez, você tem, né, a evolução sendo prevista de uma forma em que os indivíduos ele têm a alteração ao longo do tempo evolutivo. Então, ao longo do tempo evolutivo, você acaba tendo alterações, você acaba tendo mudanças desses indivíduos. E essas mudanças vão criando características novas, certo? O gradualismo em si, ele é muito base das teorias evolucionistas, tá? Porque as teorias evolucionistas, elas acreditam em modificação ao longo do tempo. Então, a gente vai dedicar as nossas aulas justamente relacionado às ideias gradualistas, tá? Porque é exatamente as ideias em que a biologia, ela aceita, que a biologia segue. Então, é muito importante que você entenda que quando a gente está falando aqui nas nossas aulas, a gente está falando da ideia gradualista, da ideia de transformismo, da ideia de modificação do indivíduo ao longo do tempo. E a gente vai discutir como que os pesquisadores eles interpretavam essas modificações ao longo do tempo, desde o período histórico de Lamarck, que é o primeiro cara que a gente fala aqui, até o período atual na teoria sintética da evolução, ou também chamada de neodarwinismo. Legal? Então a gente vai passar na nossa aula em três teorias básicas, que é Lamarckismo, darwinismo e depois neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, certo? Então esses são os três pilares da nossa aula de evolução, perfeito, que a gente precisa saber, tranquilo? Quando a gente analisa Lamarck, queridos, o Lamarckismo, né, primeiro, quem era Lamarck? Né? O Cavaleiro de Lamarck, que era um título legal dado ao meu querido Jean-Baptiste, né? Então, o Lamarck era um francês, tá? Que ele era um pesquisador, né? Além das outras tarefas dele, ele era um cara do exército francês e tal, então eles tinham todas umas tarefas, né, laborais que não relacionadas com a ciência, mas ele também era um curioso, né, em relação às ciências naturais, e ele acabou, né, se tornando um grande pesquisador nessa área ali de evolucionismo, certo? Por que Lamarck, ou por que a gente traz as ideias de Lamarck para hoje, né? Porque o Lamarck ele é um cara que ele era criacionista. Então, o que significa isso? Para Lamarck, Deus criou todos os indivíduos, certo? Então, para Lamarck, ele tinha essa ideia de criação divina. Lamarck acreditava em geração espontânea, certo? Então, mas o que o Lamarck ele trouxe de novo? Ele trouxe uma ideia de chamada transformismo. Então, para Lamarck, por mais que Deus tivesse criado todos os indivíduos, Deus criou os indivíduos de uma forma, mas era diferente da forma atual do indivíduo. Então, para o Lamarck, ao longo do tempo evolutivo, desde o momento da criação divina até o momento atual, o indivíduo ele passou por mudanças guiadas pela necessidade ambiental,
certo? E essas mudanças graduais é que originou os indivíduos da forma como eles são hoje. Então, Lamarck, ele trabalha com transformismo, ele trabalha com alteração da espécie ao longo do tempo. E por isso que ele vem para a nossa aula de evolução. Porque eu preciso entender de onde que o Darwin tirou as ideias dele, certo? E as ideias do Darwin não foram tiradas do nada, beleza? Elas foram tiradas justamente dessa primeira ideia de transformação guiada pelas necessidades ambientais. O Lamarck, eu falo que ele tem uma visão bem romântica da evolução, né? Porque para o Lamarck, a evolução ela acontece ao longo do tempo de uma forma muito igual para todo mundo, né? Porque para o Lamarck evolução significa melhora. Então os indivíduos eles vão melhorando ao longo do tempo. E essa melhora depende do ambiente, do que ele está me pedindo, mas depende do indivíduo também, da forma como ele responde a esse ambiente. Então o indivíduo ele vai mudando, ele vai melhorando ao longo do tempo, ele vai buscando a complexidade ao longo do tempo. E quem guia essa necessidade, quem guia essa obrigatoriedade de mudança é justamente o meu ambiente, tá? Isso é um fator legal, porque o Lamarck traz agora o ambiente como uma estrutura relacionada à alteração da espécie. Então, as espécies elas não mudam por características aleatórias, não. Elas mudam porque o ambiente muda. E como o ambiente da Terra muda, ele traz o quê? Demandas que são novas. E essas demandas novas, elas são processadas, vamos dizer assim, me sumiu a palavra agora, né? Mas elas são passadas ali através do quê? Através dessas mudanças, certo? Então, essas mudanças elas conseguem, de fato, melhorar, elas conseguem se adaptar, elas conseguem se moldar essas necessidades novas do ambiente, beleza? O Lamarck, ele tem duas bases, certo? A primeira base da teoria dele é chamada de lei do uso e desuso. O que é a lei do uso e desuso? Lei do uso. Uso significa o quê? Quanto mais eu utilizo aquela estrutura, mais aquela estrutura vai se desenvolver dentro de mim. Então, a lei do uso e desuso diz que, através do uso de estruturas específicas, essas estruturas elas são hipertrofiadas, elas são aumentadas, elas são desenvolvidas. E, através da falta do uso dessas estruturas, essas estruturas elas acabam sendo atrofiadas, porque elas não têm mais o quê? Elas não têm mais nenhuma funcionalidade no meu corpo. A gente, muitas vezes, quer fazer várias explicações do nosso corpo atual usando a teoria lamarquista. E, para fins científicos, isso não é legal. Isso é errado, tá? Então, por exemplo, se você chega para mim e fala assim, Kevin, o meu apêndice, ele é atrofiado porque ele não tem função nenhuma, certo? Não, não é bem assim, certo? Não é bem assim que aconteceu ao longo da evolução. Legal? Mas para Lamarck era. Para Lamarck, o fato de eu não usar meu apêndice vai fazer com que o meu apêndice atrofie, certo? E com isso, meu apêndice ele vai ficar menor. O fato de eu não usar meu siso vai fazer com que meu siso ele reduza. E aí, com isso, o meu siso ele pode sumir, certo? Então, para Lamarck, essas ideias faziam sentido. Legal? Além disso, o Lamarck acreditava que essas características que eu desenvolvi ao longo da minha vida, hipertrofiar algumas estruturas, atrofiar outras estruturas, acabavam sendo transmitidas para a minha prole. Ou seja, o Lamarck ele começava a falar da lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, esses caracteres que eu adquiri ao longo da minha vida, eles podem ser passados para os meus filhos. E esses são os dois preceitos básicos de Lamarck. Você não pode ir para uma prova sem saber esses dois preceitos básicos de Lamarck, tá? Então, Lamarck acreditava que se um ser vivo, ele, por exemplo, se eu, Kevin, usasse muito minha musculatura ao longo da minha vida e com isso eu desenvolvesse muito a minha força, evidentemente que a minha prole, meus filhos, iam nascer mais fortes também. Por quê? Porque foi uma característica que eu hipertrofiei ao longo da minha vida e com isso eu vou passar essa característica para a minha prole, certo? O exemplo mais famoso de Lamarck, as girafinhas, né? Então as girafas de Lamarck eram muito interessantes. Vai lembrar que girafa ela é de savana africana. Na savana africana, as árvores elas são mais alongadas e as copas das árvores são lá em cima, tá? Então, de fato, as copas das árvores são altas. Só que Lamarck encontrou fósseis ali de girafas de pescoço menor. E aí a ideia era explicar como que a girafa tem um pescoço tão grande, certo? E aí qual que era a ideia?
A ideia era, as girafas, ao longo do período evolutivo, certo? Ao longo do tempo na Terra, elas iam esticando o pescoço dela. E ao esticar o pescoço dela, ela ia aumentando, ela ia hipertrofiando esse pescoço. Quando ela reproduzia, a prole dela nascia com o pescoço maior do que o que ela nasceu. E a prole dela continuava esticando o pescoço. Até que eu tenho girafas com pescoços enormes hoje. Então a girafa foi mudando, todo mundo foi mudando junto ao longo do tempo e todo mundo foi melhorando junto, foi ficando mais complexo junto. Então toda vez que você pensar, para Lamarck, evolução é melhoria, evolução é complexidade, evolução é buscar coisas melhores, tá? Eu falo que o nosso senso comum ele é totalmente lamarquista. A gente, quando usa o termo evolução no nosso dia a dia, a gente quer dizer melhoria sempre, não é isso? Quando você chega lá para tua mãe e fala, mãe, estou evoluindo em biologia, lá com as aulas do professor Kevin. O que significa isso? Significa que você está melhorando, não é isso que você quer dizer? Então você está pegando essa ideia lamarquista e você está colocando isso na sua ideia social, beleza? Porque a gente tem essa ideia de evolução como sendo melhoria ainda, perfeito? Porém, para a ciência, evolução é melhoria só para Lamarck, tá bom? Então isso é legal de você saber. Então, para Lamarck, evolução é melhoria. Para a teoria sintética da evolução, para o neodarwinismo, para o darwinismo, né, a evolução já não é mais melhoria. Então, cuidado com isso, tá? Um cuidado extra nessa história aí, certo? Quando a gente analisa o Darwin, um pouquinho mais para frente, mas ainda no século XIX, o Darwin pegando essa ideia de Lamarck, né, e analisando essa ideia de Lamarck, ele começa a pensar sobre coisas que são novas, certo? Primeiro, o Darwin ele também começou a acreditar que o ambiente ele tinha um fator decisivo ao longo da evolução do indivíduo. Então, para Darwin, isso era uma característica, sim, muito importante e era uma coisa que fazia muito sentido, certo? Só que Darwin era um cara diferenciado em relação à comparação de coisas. Darwin, galera, ele era um colecionador de tudo, tá? Desde pequenininho, né? Falavam que o Darwin, quando pequeno, colecionava moedas, colecionava besouros, tinha uma das maiores coleções de moedas da Europa, uma das maiores coleções de animais invertebrados da Europa. Então, assim, ele era um cara diferenciado em relação a isso. Então, ele colecionava muita coisa, ele comparava muita coisa, ele era um cara muito hábil mesmo, era um cara muito inteligente mesmo. Então, se a gente se acha inteligente é porque tu não conhece Darwin, tá? Então, Darwin ele era um cara, assim, diferenciados em vários aspectos, perfeito? Mas aqui eu não quero falar muito da vida do Darwin, tá? O que eu quero falar é das ideias que o Darwin trazia. E o Darwin ele trouxe duas ideias que foram assim primordiais, beleza? A primeira ideia que o Darwin trouxe foi uma ideia chamada de ancestralidade comum, que foi talvez o que deu mais reverberação ali da teoria de Darwin quando ele lançou o livro dele em 1859 chamado Origem das Espécies, tá? O que o Darwin falava sobre ancestralidade comum? Ele falava que, através do tempo evolutivo, os seres iam mudando, certo? E ao mudarem, eles iam originando espécies novas. Então, o que o Darwin acreditava é que, em algum momento da história da Terra, teve um indivíduo que originou a vida na Terra como um todo, certo? Em outras palavras, queridos, Darwin ele tirou o papel da criação divina sobre os seres vivos. Ele falou que a criação de seres vivos é uma linha lógica de modificações ao longo do tempo, tá? E evidentemente que isso traz uma reverberação na sociedade muito grande. Afinal, a gente está falando sobre uma sociedade que acreditava, né, nos preceitos ali cristãos, muitas vezes ali quando se fala da Europa, né, os preceitos cristãos ali muito forte. Então eles acreditavam como Deus, como sendo o criador de tudo. E aí o Darwin chega e fala, opa, pera lá, talvez, né, o que tenha acontecido foi justamente uma modificação ao longo do tempo em que eu tenha, né, se eu voltar, se eu rebobinar essa fita da evolução, eu tenha um indivíduo só que deu origem a tudo. Tanto que essa imagem de Darwin aqui, ela é icônica, né? Que ele coloca o primeiro ser vivo aqui como origem de toda a vida e ele escreve ainda lá em cima, eu acho, tá? Para você ver o grau da incerteza que o cara tinha, mas também, né, o quanto que era complexo do ponto de vista cultural. Legal falar sobre isso aqui, certo? O segundo preceito de Darwin era um preceito chamado de seleção natural. Então, o Darwin ele acreditava no ambiente como também sendo uma estrutura que faz toda a diferença para a evolução do indivíduo, certo? Porém, o Darwin ele acreditava que o ambiente ele não era um cara que motivava a mudança do indivíduo. O Darwin acreditava que o ambiente ele era um cara que era selecionador do indivíduo.
tá? Então, ele começou a perceber isso, principalmente nas Ilhas Galápagos lá, com os tentilhões de Darwin, né, que são esses pássaros aqui, certo? E ele começou a ver irradiação adaptativa, que era um indivíduo que estava como fóssil, certo? Presente em todas as ilhas, legal que se alimentava com um bico ali, com formato de alimentação de sementes, mas existiam indivíduos atuais em que tinham bicos totalmente diferentes, e esses bicos estavam muito relacionados com o alimento que mais tinha naquela ilha. Ou seja, esses indivíduos eles foram selecionados por essa característica naquele ambiente, certo? Então não é que o ambiente motivou ele a mudar. Não, no ambiente existiam todos os tipos, perfeito? Só que alguns ficaram vivos e outros morreram. Então a gente falava muito agora, não pela busca na complexidade, mas sim na luta pela vida, certo? Então o indivíduo ele vai lutar pela vida dele, ele vai lutar pela capacidade dele se alimentar, dele viver em determinado ambiente. Então as ideias de Darwin, ela vem desses dois preceitos, certo? Aqui, é claro que as coisas elas não são bem aceitas sempre, né? Quando Darwin falava de ancestralidade comum, ele acabou falando sobre proximidade entre indivíduos. E aí ele começou a falar sobre proximidades entre primatas, por exemplo, entre a gente, né, o bonobo, o gorila, o chimpanzé, são indivíduos todos que são próximos evolutivamente falando. Eles vieram de uma mesma origem. E é claro que o pessoal, quando leu essa informação, ele não leu dizendo que eles vieram sob a mesma origem. Ele leu falando que um veio do outro, certo? Então, que o homem ele veio do macaco. Já ouviu falar disso aí? O homem não veio do macaco, certo? Eles vieram de uma mesma origem evolutiva, certo? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem uma ancestralidade comum, a gente tem uma origem evolutiva igual, certo? Mas o macaco atual é uma coisa, o humano é outra coisa, certo? E entre o ancestral nosso comum e os tempos atuais, a gente tem milhões de anos de mudança. Evolução, a partir de agora, não significa mais melhoria. Evolução, a partir de agora, significa mudança. Anota isso, isso é muito importante, tá? Evolução, a partir de agora, é igual a mudança, tá? Então isso aqui é super, hiper, mega importante e a gente tem que internalizar isso de fato para a gente conseguir estudar darwinismo bem, certo? É claro que o Darwin ele não tira isso daqui do nada, beleza? Então as ideias de ancestralidade comum elas têm uma base muito importante. Tem um cara chamado Charles Lyell, né? O Lyell ele justamente era um cara que mexia com rochas, tá? Então ele é um cara que mexia com o desenvolvimento de rochas no planeta Terra. E ele percebeu que as rochas no planeta Terra atual, elas são resultados das sedimentações de rochas antigas. Ou seja, uma rocha de hoje, ela veio através de modificações de outras rochas que já foram existentes no passado. A partir dessa ideia e a partir da coleta fóssil, o Darwin começou a pensar justamente nisso. Ele começou a pensar que o indivíduo atual ele é resultado das modificações dos indivíduos ancestrais. Então, as estruturas ancestrais, através do tempo evolutivo, ao se modificarem, elas acabavam dando origem às características que são atuais, certo? Além disso, o Darwin ele falava muito sobre seleção natural, certo? E isso vem muito da teoria malthusiana, né? O que o Malthus falava? O Malthus falava que os alimentos cresciam, né, em pH e a população crescia em pG, certo? Em outras palavras, ia chegar em algum determinado momento em que o alimento não seria suficiente para a população como um todo. Então, a população teria que brigar para ter esse alimento. E o Darwin começou a acreditar exatamente nisso para as espécies. Então, as espécies, elas são sim, modificadas pelo ambiente, mas não porque o ambiente modifica elas diretamente, não, certo? Mas porque o ambiente seleciona a modificação que já existia nela. Então, olha que interessante isso, certo? É como se eu chegasse para você e falasse assim, cara, eu tenho aqui um problema ambiental, certo? Sei lá, a Terra começou a ficar mais fria. Se a Terra começou a ficar mais fria, dentro de humanos vão ter humanos que sentem muito frio. E esses humanos que sentem muito frio, se a Terra ficar mais fria, eles vão sofrer muito. E normalmente eles vão passar mal e vão morrer, certo? Enquanto que outros seres humanos, eles vão ficar o quê? Vivos, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma seleção de determinadas características que ficam vivas e outras determinadas características elas vão
morrer, elas vão sair daquele plano, certo? Então isso é muito importante você entender que o Darwin, ele também pensa em ambiente, tal como Lamarck pensou. Só que para o Lamarck, o ambiente, ele motiva a mudança do ser vivo. Através das dificuldades ambientais, o ser vivo quer mudar. Isso é lamarquismo, tá? Para o Darwin, o ambiente seleciona uma modificação que já existia. Entendeu? Então já existe a modificação e o ambiente ele só está o quê? Ele só está selecionando essa modificação já existente. Então já existia o bico do tentilhão que comia fruta, mas pelo fato naquele ambiente de ter mais fruta do que semente, o que acontece? Você tinha esses pássaros que comiam fruta vivendo mais e reproduzindo mais, e os pássaros que comiam semente reproduzindo com maior dificuldade porque viviam menos. Com o tempo evolutivo, o que acontece? Os pássaros que consumiam fruta seriam selecionados em detrimento de outros pássaros. Então, para o Darwin, a mudança existe, a modificação primeiro acontece e depois ela é selecionada pelo ambiente, certo? Alguns fatores que auxiliaram Darwin. Eu vou me tirar da câmera rapidinho para vocês conseguirem visualizar, tá? Alguns fatores que auxiliaram Darwin. Primeiro fator foi a viagem do Beagle, né? Então Darwin, ele acabou fazendo uma viagenzinha muito interessante, que ele saía lá na Inglaterra, tá? De onde ele morava, certo? E ele deu a volta no Novo Mundo, né? Então ele desceu aqui, veio para a América do Sul, veio para o Brasil, foi na Bahia, não é isso? Foi lá, pegou toda a estrutura aqui da América do Sul, foi para Austrália, Nova Zelândia, África, voltou para a América do Sul e depois retornou ali para a Grã-Bretanha. Então nessa viagem pelo mundo, dizem que o Darwin ele coletou o equivalente a 7 navios lotados de fósseis. Galera, tu já imaginou o que são 7 navios lotados de fóssil? Tá? Então esse cara, ele trouxe uma quantidade de fósseis gigantescas. Com qual objetivo? Com o objetivo de ter comparação, tá? Porque, galera, o Darwin ele falava, primeiro o ser vivo muda, para depois ele ser selecionado. E ele falava isso, beleza. Mas quando perguntavam para o Darwin, mas Darwin, você está falando que o ser vivo muda, mas como que ele muda? Ele vai mudar do nada? Como é que ele vai ser capaz de mudar? Certo? Como que isso existe? O Darwin falava, não sei, tá? Na verdade ele falava, I don't know, né? Porque ele era inglês, não é isso? Ele falava, velho, eu não sei como o ser vivo muda, eu não sei a origem da modificação dele, eu não sei como isso acontece, mas eu sei que acontece. E aí, galera, tem duas formas de você provar. Ou você prova uma coisa falando exatamente como acontece, certo? E o Darwin não conseguiu fazer isso. Ou você prova uma coisa mostrando vários exemplos diferentes. O Darwin conseguiu fazer isso. Então, a beleza do livro Origem das Espécies, eu não sei se você já leu. Se você não leu, não é biólogo, também não sei se você está perdendo muita coisa, né? É um livro complexo de ler, é um livro que traz muitos exemplos e tal, mas a beleza desse livro, ela está contida justamente na ideia de que o Darwin ele trouxe inúmeros exemplos daquilo que ele estava falando. E ele convenceu por esses inúmeros exemplos, entendeu? Ele falou, eu não sei como acontece, mas acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui também, e lá também, e lá também, e nesse caso, e naquele caso. E aí ele começou a falar, cara, se acontece em todos esses casos, eventos que têm a mesma lógica, muito provavelmente isso de fato acontece, certo? Eu não sei como, mas eu sei que acontece, beleza? Teve uma parte da viagem que foi assim determinante para Darwin, que foi as Ilhas Galápagos aqui na América Central, tá? As Ilhas Galápagos, elas ficam exatamente aqui, ó. Se você localizar no mapa ali, as Ilhas Galápagos elas ficam ali, certo? E as Ilhas Galápagos são ilhas que são muito próximas umas às outras. O fato de ser muito próxima significa que a separação ela foi muito recente. E se a separação foi muito recente, o que acontece? Você tem ali fósseis que são muito jovens, muito fáceis de ver. Então isso também foi bem interessante, tá? Porque ali ele conseguiu achar fósseis que eram muito fáceis de serem comparados. Legal? Além disso, o que pode exemplificar a seleção natural, que é muito interessante, é a predação, por exemplo, né? Você tem aqui, por exemplo, coelhinhos brancos e coelhinhos amarronzados. E aí a ave, ela enxerga mais um coelho branco de longe do que um coelho amarronzado. E aí na hora de caçar, ela acaba caçando mais os brancos do que os amarronzados. O que vai acontecendo? Os amarronzados eles vão se tornando maioria na população. E a tendência é que os branquinhos ele vá sumindo dessa população.
Isso é uma seleção natural. Tá? Então, isso é uma luta pela vida. Você tem ali características sendo selecionadas por um fator ambiental, que é o fator predação, certo? E isso trazendo o quê? Trazendo uma diferença ali na população atual, certo? Quando se fala, galera, e a gente vai fechar nossa aula aqui, né, justamente nessa comparação de Lamarck e Darwin, é muito legal que você entenda como que os dois visualizavam a mesma estrutura. Então, para Lamarck, as girafas elas iam esticando o pescoço, né, lei do uso e desuso, e através de esticando os pescoços, lei de uso e desuso, esse pescoço que hipertrofiava, ele era transmitido para a prole dela, certo? Para Darwin já é outra vibe. Para Darwin existiam girafas que tinham pescoço pequeno, girafas que tinham pescoços maiores. Legal? As de pescoço pequeno não comia. Se ela não come, ela morre. Olha aqui o esqueleto dela aqui, ó. Morreu, certo? Enquanto que a girafa de pescoço grande, ela sobrevive, certo? Se ela sobrevive, elas reproduzem e a prole dela geralmente vai ter o pescoço o quê? Maior também, certo? De tal forma que cada vez eu ia selecionando girafas de pescoço maior e aí com isso eu tenho agora uma população de girafas de pescoço grande, certo? Por isso que eu falo que o Lamarck é mais romântico, né? Porque no Lamarck parece que ninguém vai morrendo, né? Parece que todo mundo só vai melhorando e tal, geração por geração. Aqui não, aqui a galera morre e é isso, acabou, certo? Inclusive, né, as extinções, elas são muito explicadas justamente pela não capacidade de adaptabilidade ao ambiente ou às novas formas ambientais. Beleza? Galerinha, por hoje é só. Espero que você tenha entendido toda essa ideia de lamarquismo, de darwinismo, tá? Na aula que vem, a gente vem com a ideia do neodarwinismo, que aí sim, né, já é a teoria mais atual, a teoria, né, atual de evolução, como que a gente consegue de fato ver a evolução hoje, tá bom? Um beijo, queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.